Bom dia, irmãos. Gostaria que os irmãos que estivessem aqui no local pudessem ocupar um lugar, que estaremos começando culto de adoração ao nosso Deus. A você que nos visita pela primeira vez, segunda vez ou mais vezes, sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos os irmãos que estão presentes. Bom dia também aos irmãos que nos acompanham pelo Facebook e pelo Zoom. Sejam muito bem-vindos a esse culto de adoração ao nosso Deus. Você é muito especial para Deus, você também é muito especial para nós. Então, Deus, por nos conceder esse privilégio de poder estar aqui em adoração a Ele. Então, vamos baixar nossa cabeça e orarmos. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nos colocamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença. Primeiramente, Senhor, para Te reconhecer como único e suficiente e soberano em nossas vidas. Te dá graças, Pai, por nos conceder essa oportunidade de poder estar aqui presentes nesse lugar, com a intenção de louvar, de exaltar e glorificar o Senhor. Que tudo que seja feito aqui, Senhor Deus, seja para honrar e glorificar o Senhor. Esse é o nosso desejo nessa manhã. Que o Senhor seja louvado, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao nosso Deus. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar. Restaurar seu lar, paz, harmonia Ele quer trazer para você. Deus alcançou e modificou a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz, harmonia Ele quer trazer para você. Com certeza Deus quer trazer paz, como Ele também quer trazer harmonia para minha casa e para a sua casa. Amém. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor
de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém? Poder sentar, por favor. Bom dia a todos, a graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como é bom, mais um domingo, mais um dia, estamos aqui neste lugar para adorar, para exaltar o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor. Mais uma semana de vitória na presença de Deus. Mais uma semana que Deus tem nos concedido o privilégio de estarmos aqui reunidos para adorá-lo. A você que nos visita aqui no prédio, seja bem-vindo. A você que está nos assistindo pela primeira ou mais vezes, que Deus continue abençoando a sua vida. Se você tem uma Bíblia, por favor, abram comigo no Salmos 115. Salmos 115. O salmista aqui, ele nos convida, nos chama, nos exorta a adorar ao que é verdadeiro, ao único Deus verdadeiro. Salmos 115, diz assim a palavra do Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Porém, o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe aprouve. O nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus Todo-Poderoso que está no céu e que tem tudo no seu controle e que faz tudo conforme a sua vontade. Que nesta manhã Deus possa usar cada um dos servos como um instrumento para a glória dele, para a edificação da igreja. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, receba este culto de adoração a ele, que chegue até ele com um aroma suave. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais este momento, por mais este privilégio, Pai, de podermos estar aqui reunidos em teu nome, para te adorar, para te render graças. Recebe, Senhor, este culto que foi preparado e está sendo executado para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é
está em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Amém? Que eu e você, irmãos, nós possamos todos os dias ansiar chegar esse dia que Jesus vai vir e vai buscar a sua igreja. Amém? Então, possamos viver com isso na nossa mente e no nosso coração. Jesus vai voltar.
e ele vai vir buscar a sua igreja e eu vou estar lá com ele. Amém? Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Amém? Que esse seja o nosso prazer e a nossa alegria de estar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Bom dia, amada igreja. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite ricamente nos vossos corações. Amém? Vamos, daqui a algum momento, trazer as nossas ofertas ao Senhor. Quem está em casa, o irmão ele vai colocar o número da conta, que os irmãos estejam depositando as suas ofertas, né? Como de costume. Mas, antes de fazermos isso, eu gostaria de meditar num texto de 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 2, aliás, capítulo 8, versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nos esperavam, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Podemos tirar 3 lições nesses versículos. O irmão Paulo está falando da igreja de Macedônia, mas tem algumas atitudes aqui que nós podemos trazer para o dia de hoje. Primeiramente, por que os irmãos, eles sentiram a necessidade de ofertar, mesmo estando passando por um período difícil na vida deles? Provavelmente, a situação deles fosse igual à de hoje, na qual a condição financeira estava muito ruim. Mas mesmo assim, eles não mediram esforços para ofertar a Deus. E a primeira lição que eu tiro é que quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós nos convertemos e declaramos que Deus é o nosso Senhor, nós vamos fazer de tudo. Não vai haver nada que impossibilite nós ofertarmos a Deus. Não há nenhuma situação que vai tirar a minha oferta do Senhor. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer que, primeiramente, eles se deram a Deus. Eles reconheceram que tudo que eles tinham, tudo que eles eram,
vinha de Deus. E eles não mediram esforços para ofertar a Deus. A segunda lição que eu posso tirar é que, além deles serem pobres, a generosidade que eles tinham, ou seja, o amor que eles tinham por reconhecer o que Deus tinha feito por eles, faziam com que eles sentissem vontade de entregar tudo a Deus. Tudo. Eles olharam e viram o sacrifício de Cristo na cruz e perceberam que nada do que eles fizessem seria o bastante para agradecer tão grande amor. E como reconhecer esse amor? Amando ao nosso próximo, sendo generoso com o nosso próximo, entregando tudo que nós temos para que o Senhor use da melhor forma. Esses irmãos, eles tinham chegado a essa maturidade. E a terceira é que não importa o quanto você tem, porque vai dizer que apesar de eles terem pouco, de eles serem pobres, tudo que eles fizeram se manifestou em abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Aquilo que nós entregamos a Deus, com coração sincero, com a maturidade real do reconhecimento do que Deus tem feito por nós, pode ser que nem aquela viúva pobre, 2 moedas, mas vai ser riqueza no reino de Deus, vai ajudar o próximo, vai fazer com que o reino de Deus ele possa prosseguir, crescer, através da ação do Espírito Santo sobre as nossas ofertas. Antes de ofertarmos a Deus, que o nosso pensamento ele possa meditar nisso, no quanto Deus tem feito por nós e o quanto nós temos agradecido a Ele. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor amado, Pai maravilhoso e misericordioso, quem somos nós, ó Pai, para te ofertar? Porque tudo que temos, ó Senhor, é fruto do teu amor a nós. O máximo que nós fizemos, ó Senhor, não é o bastante para compensar o sacrifício do teu Filho amado. Mas graça te damos, ó Senhor, porque a cada amanhecer o Senhor nos dá a condição de reconhecermos, ó Pai, o quanto somos dependentes de Ti e o quanto temos a alegria, temos a honra de podermos, ó Pai, te trazer um pouco daquilo que Tu tem nos dado. Por isso, ó Pai amado, recebe tudo que vai ser depositado aqui, aquilo que os irmãos vão depositar na conta, porque é fruto, ó Senhor, do nosso amor a Ti. É fruto do reconhecimento que tudo que temos, tudo que somos, pertence a Ti. Que o Senhor seja honrado e glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci, compreendi
Faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Bom dia a todos e a todas. Quem não me conhece, meu nome é Olavo. Eu sou esposo da Cleide, o pai do Lucas, da Tainá e Luizinho. Irmão, falar da ceia, né? A Bíblia diz que a ceia não é um velório. A ceia é um banquete de alegria, e nós devemos louvar, cantar louvores ao Senhor e exaltá-lo. Então, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia, 1 Coríntios 11, do 23 adiante. Convido a participar do dono da festa. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu e disse: isto é o corpo que entrega em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, feita por Deus a seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que a ofenda do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência. Então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber ao seu próprio castigo. Por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem um pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. A Bíblia diz que Jesus estava reunido no cenáculo com seus discípulos. E naquela noite, Jesus estava profundamente triste, pois naquele momento ele sentiu que Judas Iscariote já havia lhe vendido por 30 moedas de prata. Seus apóstolos, seus discípulos, estavam discutindo entre si para ver quem era o maior. Jesus, surpreendentemente,
pegou uma bacia d'água com a toalha e lavou e enxugou aos pés dos seus discípulos. Depois disso, Jesus instituiu a ceia. Depois disso, Jesus instituiu a ceia, que é um sacramento, uma ordenança à sua igreja. Jesus toma o pão e parte e diz: este é o meu corpo, partido por amor em vós. Fazer isto em memória de mim. Depois Jesus toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança. Em meu sangue, tomai e bebei todos. Mais tarde, o apóstolo Paulo, escrevendo à sua igreja em Corinto, vai estabelecer alguns princípios que deve ser regido e praticá-lo deste sacramento, a vida da igreja. 3 coisas podemos tirar aí como exemplo na hora a gente participar da ceia do Senhor. Primeiro, devemos olhar sempre para o passado. O que Jesus fez na cruz, ao morrer por nós, morte de cruz. Porque cada vez que lembramos que Jesus morreu, foi crucificado, morto e sepultado, para redimir nossos pecados, nós estamos anunciando a morte. Morte e morte de cruz. Segunda coisa, devemos olhar para frente. Porque cada vez que celebramos a ceia do Senhor, estamos na esperança. A esperança que Cristo vai voltar e vem buscar e reinar na sua igreja para sempre. Terceira coisa, irmãos, devemos olhar para nós mesmos, olharmos para dentro de nós, para fazermos uma autoavaliação do que nós somos e se nós participamos e conhecemos o dono da festa. A Bíblia fala que Jesus, na noite que foi traído, ele instituiu a ceia. Naquela noite mesmo traído, humilhado, massacrado, Jesus não negou seu amor. A Bíblia diz que naquela noite, Jesus participou da ceia e deu graça ao Pai Celestial, com louvores e alegria e entusiasmo. Ao se entregar para a morte, Jesus foi como um cordeiro, sem reclamar, sem xingar, sem tristeza. Como um corredor que vai receber o prêmio da vitória. Como um rei que vai receber uma coroa de espinho, que morreu na cruz. Mas seu propósito era o propósito do Pai Celestial, para comprar nossos pecados, para comprar nossas vidas, para nos redimir, para nos salvar. Diante disso, eu pergunto assim à igreja: nós conhecemos os donos da festa, nós temos a prática, a apetite espiritual de participar das coisas de Deus, para participar da ceia do Senhor? Se não tivermos isso,
nós somos indignos de participar da ceia do Senhor. Mas somos dignos, podemos participar pelos méritos de Jesus, pelo que Jesus fez por nós, e só Ele tem, pela morte e morte de cruz. Não devemos fugir da ceia por causa do pecado. Devemos fugir do pecado por causa da ceia. Então, para finalizar, eu volto a perguntar. Você acredita que Jesus morreu no seu lugar? Que Cristo é seu Salvador? Que Ele morreu para redimir nossos pecados? Se você acredita, você é digno de participar da ceia do Senhor. Mas se você não acredita, você está sendo indigno de participar das coisas de Deus. Amém. Convido o irmão para a ceia. Deve mais não, sim. Ó. Então, tudo bem, então vamos fazer oração. Irmão, eu posso fazer uma oração, talvez diferente com o que é costume da igreja, mas de algum tempo para cá eu aprendi a fazer 2 orações na hora da ceia. Uma para o pão e uma para o vinho. Então, primeiro eu vou orar para o pão e depois para o vinho, tá? Querido Deus e Senhor, neste momento, ó Pai, eu quero agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de participar deste banquete, esse banquete espiritual, que o pão não tem um valor de substâncias elementares, mas tem um valor espiritual que representa o teu memorial. Queremos te dar graça, Senhor, por este dia que estamos reunidos na tua igreja para te louvar e glorificar. Queremos ser gratos a ti, Senhor, por participar desse banquete com alegria no coração e com a certeza que tu voltarás. Amém. Queremos te agradecer também, Senhor, pelo suco, o suco que representa o sangue que corre nas nossas veias. Que a Bíblia diz que somos uma só igreja, somos um só corpo, somos um só pão e somos uma só família. Se somos todos um só, não devemos ter contendas, nem ódio, nem inveja dos nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmãos, a fim de evitar aglomeração na mesa, você pega o pão e o suco e vai para a sua cadeira, tá certo? Aí lá você toma e depois você pode colocar no bolsinho que está na sua frente, na cadeira da sua frente, tá bom? Aí se torna até um pouco mais rápido. Estou sempre perto de você, será imenso meu prazer que me conheças, pois eu sou, que na morte expressou um sentimento que ninguém sentiu, amor assim jamais se viu. O que eu pude fazer, por você eu fiz, esforço não medi, para poder te dar a salvação.
minha parte eu cumpri. Numa cruz morri por você. Eu posso ainda fazer algo em seu favor. Depende só de você para receber meu amor. Sei que mereço por tudo que passei um lugar em seu coração. Se dependesse de mim, faria tudo outra vez. Um alto preço paguei, porque amei você. Não acredito ser difícil entender. Tudo que fiz foi por amor. Me deixa ser pra você salvação. Me deixa ser pra você salvação. Amém. Bom dia, igreja. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Eu queria que todo mundo abrisse a Bíblia em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Amém? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós," diziam eles. "Deus interveio em favor do seu povo." Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Abaixamos nossas cabeças para poder fazer uma oração. Senhor Deus, amado Pai, eu queria te agradecer, Senhor, por esse momento, agradecer pela presença de todos aqui hoje e que o Senhor possa também estar abençoando as pessoas que estão assistindo esse culto online, que estão em suas casas, Pai. Independente do local, Senhor, que a gente possa estar sempre te adorando e glorificando o teu nome. Que o Senhor possa também estar abençoando a vida do nosso irmão Adailson, que vai estar dando a mensagem agora, e que o Senhor derrame suas bênçãos e suas graças em nossas vidas. Continue nos protegendo, Senhor, nesse mundo que estamos vivendo, que o Senhor nos dê força e que a gente possa sair dessa bem e continuando, aprendendo mais de Ti, se fortalecendo por meio da palavra, e que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, nesse culto e o restante desse culto, Senhor, que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória,
E em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que eu oro e agradeço para todos sempre. Amém. Bom dia a todos, paz de Jesus. Como é maravilhoso, irmãos, ter essa oportunidade, esse momento de podermos estar juntos. Como eu senti saudade desse momento. Eu espero que aos poucos, de forma coerente, equilibrada e natural, nós possamos estar assim voltando a uma nova normalidade, né, como costumam dizer. Mas gostaria de externar aqui minha grande alegria de poder estar junto com vocês aqui presencialmente, junto com os irmãos através da internet, por vários aplicativos, Zoom, Facebook, YouTube. É muito bom poder estar compartilhando com todos esse momento de adoração ao nosso Deus. Eu espero que até aqui você tenha se edificado, se fortalecido. Agradeço a todos os irmãos que dirigiram os cânticos, que têm dirigido e que vão continuar dirigindo, ao Vidal pela oferta, ao Luiz pela ceia, e que nós possamos continuar esse momento de adoração, agora adorando ao Senhor, meditando na sua palavra. O texto que foi escolhido para a gente refletir hoje é esse de Lucas, uma linda história, uma história de uma viúva que perdeu seu único filho, mas que aquilo que parecia trágico, dramático, se transformou em grande alegria, espanto, admiração da parte de muitos. Eu queria que nós pudéssemos olhar para a história agora de uma forma mais detalhada, porque é dela que a gente vai extrair as lições para as nossas vidas. Então, a história narrada é a seguinte: Jesus vinha de Cafarnaum, passando pela aldeia de Naim. Essa era uma pequena aldeia que ficava ao norte do Monte Tabor. O Monte Tabor, ele era uma colina alta na Galileia, também conhecido como o Monte da Transfiguração. Aquele monte onde Jesus estava, e de repente apareceu com ele Moisés e Elias. Pedro disse: Senhor, que bom que armássemos. Então esse monte aí ficava a 50 quilômetros de Cafarnaum, a aldeia de Naim. Lucas diz que ia seguindo Jesus dois grupos. O primeiro grupo, o grupo dos discípulos, e também uma numerosa multidão. Jesus não chegou a entrar na cidade, pois tudo aconteceu ali na porta da cidade. Ao que tudo indica, o cemitério ficava fora da cidade, e lá ia aquele cortejo fúnebre seguindo para fora da cidade, e Jesus, não sabemos se ele ia entrar em Naim ou não, mas o ponto é que tudo aconteceu ali na porta da cidade. Lucas também diz que na porta da cidade vinha também outra grande multidão. Vinham os discípulos e uma numerosa multidão com Jesus, e vinha o cortejo e uma grande multidão acompanhando o cortejo fúnebre de um jovem filho único de uma viúva. Vendo-a, Jesus, cheio de compaixão, disse a ela que ela não chorasse. E em seguida, tocou o esquife e, parando os que conduziam uma espécie de caixão, disse: Jovem, eu te mando, eu te ordeno, levanta-te. Então aquele ex-defunto sentou
e passou a falar, talvez perguntando: ué, o que está acontecendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que houve? Não estou entendendo nada. Ninguém sabe o que ele estava dizendo, aqui eu estou especulando, né? E Jesus, de forma carinhosa, restituiu aquele único filho em vida à sua mãe, aquela pobre viúva. Então, diante desse acontecimento, os três grupos, as duas multidões e os discípulos, também a viúva e o ex-defunto, ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus com o que havia acontecido. Talvez lembrando aqui do episódio lá de Elias, em 1 Reis capítulo 17, versículo 17, quando Elias também trouxe à vida o filho de uma viúva, a viúva de Serepta. Talvez eles lembrando desse episódio, ou talvez também eles lembrando lá do episódio de Eliseu, em 2 Reis capítulo 4, quando Eliseu também trouxe à vida o filho da sunamita, aquela que não podia ter filho e por provisão divina teve filho. Só que esse filho na sua juventude também veio a morrer. Talvez lembrando desse episódio, as pessoas ficaram possuídas de temor e exclamaram: grande profeta se levantou entre nós. Lembrando de Elias, lembrando de Eliseu. E Deus visitou o seu povo. O profeta no meio de um povo era sinal da presença de Deus. E o povo disse: e Deus visitou o seu povo. E esse acontecimento foi divulgado. As pessoas não podiam se conter. Ora, algo tão tremendo, um acontecimento tão fora da normalidade. Era assunto nas calçadas, nas praças, era assunto nas bodegas, nos botequins, era assunto nos cinemas, era assunto em todo canto. Se divulgou por toda a Judéia e circunvizinhança aquele ato extraordinário do milagre de Jesus. Mais uma vez, nós vamos estar refletindo sobre mais um milagre de Jesus. Esse milagre tremendo e maravilhoso. Você já pensou? Os evangelhos só narram 3 ressurreições de mortos, feito por Jesus. Esse é o primeiro milagre de ressurreição registrado nos evangelhos. E eu queria, irmãos, que nessa manhã nós pudéssemos aqui extrair preciosas lições, porque esse era o propósito para o qual Lucas fez essas narrativas. Os evangelistas escreveram as suas narrativas, para que nós pudéssemos aprender, para que nós pudéssemos conhecer Jesus, para que nós pudéssemos tirar lições e aprender como viver melhor as nossas vidas. E eu queria que nós pudéssemos fazer isso nessa manhã. E as lições, elas vão ser observadas a partir dos personagens dessa história, tá bom? Nós vamos olhar para os personagens e deles tentar extrair lições. Então eu queria, começando pelos primeiros personagens em grupos, porque os primeiros personagens, eles são apresentados em grupos. Quais grupos? Os discípulos, versículos 11 e 12. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada de Naim, e ia com ele, primeiro grupo, seus discípulos. Segundo grupo, numerosa multidão. Versículo 12, outro grupo. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva. Terceiro grupo, a grande multidão da cidade que ia com ela. Então há 3 grupos aqui. Primeiro grupo, os discípulos de Jesus. Segundo grupo, a numerosa multidão que seguia Jesus. Terceiro grupo, a grande multidão que seguia o morto. Queria que nós pudéssemos observar cada grupo. Primeiro grupo, os discípulos. Quem eram os discípulos? Os discípulos são aqueles que seguiam Jesus
em todo o tempo. São aqueles que estavam com Jesus, aprendendo, vivendo, convivendo, se relacionando, tendo uma experiência íntima, chegada com Jesus, conhecendo Jesus profundamente, não só de forma esporádica, não só por causa de determinadas situações, mas em todos os momentos estando com Jesus. Esses eram os discípulos. Estavam em todo o tempo, independente da situação. Se tinha milagre ou se não tinha milagre, estavam com Jesus. Se tinha decepção, se tinha cansaço, estavam com Jesus. Esses eram os discípulos. Quem era a numerosa multidão? Vamos ver quem era a numerosa multidão. Eram aqueles que estavam seguindo Jesus, porque tinham visto os sinais de Jesus. Viram como Jesus curou aquele servo do centurião lá em Cafarnaum. E de certa forma, essa multidão até talvez estivesse disposta a um sacrifício, porque eles caminharam 50 quilômetros. Dá para você imaginar, naquela época não tinha Uber, não tinha 99, não tinha ônibus, não tinha táxi, não tinha carro. Eles fizeram o percurso a pé, e a multidão foi, conforme a narrativa de Lucas, a multidão ia atrás de Jesus, assim como os discípulos, essa numerosa multidão. Até de certa forma estavam dispostos, mas por causa dos sinais, eram curiosos, eles gostavam de ver sinais, eles gostavam de comentar para as pessoas: olha, você viu o que aquele homem fez, o de Nazaré? Aquilo dava ibope, aquilo dava assunto para se conversar, mas eles seguiam Jesus não tão como os discípulos. Eles iam até Jesus por causa dos milagres, eles iam até Jesus por causa do que acontecia de extraordinário, porque talvez estivessem com fome, queriam comer, sabiam que Jesus podia multiplicar pão. Enfim, havia motivações diferentes das motivações dos discípulos. Esse era o segundo grupo. E o terceiro grupo? O terceiro grupo é a grande multidão. Quem era a grande multidão? Em primeiro lugar, essa não estava seguindo a Jesus, mas sim um cortejo fúnebre, e estavam seguindo um morto, o filho de uma mulher que havia experimentado o dissabor de enterrar seu filho. Aliás, primeiro enterrar o seu marido, já que aqui Lucas ele narra que ela era uma viúva, então ela teve primeiro o dissabor de enterrar o seu marido, e agora estava tendo esse dissabor de enterrar seu próprio filho. E para tornar mais dramático ainda, Lucas diz que era o único filho que ela tinha. Talvez este fosse alguém importante, a viúva, o filho, talvez o marido, por causa da grande multidão que seguia. Você já viu o enterro de pessoas, abre aspas aqui, importantes? Muitos carros, muita gente, muitas pessoas seguindo. Você já viu uma pessoa que não é muito, aspas novamente, importante, porque todos são importantes? Normalmente não vai muita gente, pouca gente. Então provavelmente também tinha essa característica para essa mulher, esse jovem que morreu. Podia ser alguém muito estimado pelas pessoas daquela aldeia. Haja visto a grande multidão que os acompanhava. Mas são esses três grupos: os discípulos, a multidão, a numerosa multidão, que é os que seguiam Jesus, e a grande multidão, que é os que seguiam mortos. Como isso pode simbolizar a gente? Qual a lição aqui? Bom, a lição aqui é que nós devemos tentar nos identificar de forma sincera a que grupo nós pertencemos. Olhando para esses três grupos, a que grupo nós pertencemos? Dos discípulos, da numerosa multidão ou da grande multidão? Qual a diferença entre eles? Vamos tentar olhar aqui. Primeiro, os discípulos seguem Jesus. A numerosa multidão não segue, apenas acompanha,
vai atrás, mas não segue. A grande multidão segue o seu próprio caminho, segue aquilo que ela quer seguir. Os discípulos estão perto de Jesus, estão muito próximos de Jesus. A numerosa multidão está de longe, o acompanha de longe. A grande multidão não está só longe, mas caminha para mais longe ainda. Os discípulos querem ouvir e aprender. A numerosa multidão só quer olhar e assistir. A grande multidão prefere outras distrações, como um cortejo fúnebre, como um festival ou como qualquer outra coisa. Os discípulos têm o compromisso de seguir o mestre o tempo todo. A numerosa multidão segue até onde aguenta, ou acha que deve seguir, até onde lhe é atrativo. A grande multidão segue morta, seguindo os mortos, para a morte. Enquanto ambas multidões só querem as bênçãos, os discípulos querem o dono das bênçãos. As multidões só querem ver milagres e profecias. E ambas até reconheceram Jesus como grande profeta. Mas os discípulos querem ouvir sua palavra. Os discípulos, eles têm sede e desejo de ouvir a palavra de Jesus. Enquanto a numerosa multidão foi atraída pela fama de Jesus, os discípulos foram chamados e escolhidos por eles. As multidões fazem apenas barulho. Os discípulos adoram Jesus em espírito e em verdade. As multidões só encontram Jesus quando ouvem dizer que ele fez algo incrível, extraordinário. Mas os discípulos ficam com ele o tempo todo. Eles andam com Jesus, eles dormem com Jesus, eles acordam com Jesus. Percebe? A reflexão aqui para nós é: onde nos identificamos? Com sinceridade, fazendo uma introspecção, uma autorreflexão. Qual grupo nós nos identificamos? Sim, porque pode ser que em determinado momento eu tenha me identificado com a grande multidão, com a numerosa multidão que é que seguia Jesus. Pode ser que em determinado momento eu tenha me identificado com os discípulos. Ou se a situação estiver mais grave, pode ser que em determinado momento eu estava me identificando com a grande multidão, que é aquela que caminha ao seu desejo, à sua direção e para mais longe de Jesus. Qual grupo nós nos identificamos? Essa é uma lição. Essa é uma lição que eu e você nós devemos fazer ao ler um relato desse bíblico, porque há lições para extrair nas nossas vidas. E eu preciso buscar me identificar como discípulo, caminhando em direção a Jesus, não pelos milagres, mas por causa dele. Você percebe hoje que pode haver uma numerosa multidão seguindo a Jesus, não pelas motivações corretas, mas pelos seus próprios propósitos, porque querem bênçãos, porque querem milagres, mas esquecem que em primeiro lugar devem buscar o Senhor dos milagres, o Jesus que faz milagres, e não os milagres de Jesus. Qual grupo eu e você que está nos ouvindo na sua casa, qual grupo nós pertencemos? Nos identificamos? Sinceramente, eu espero, do fundo do meu coração, eu me identificar com os discípulos. Você se identifique com os discípulos.
Mas nós sabemos que precisamos todos os dias lembrar sobre isso. Quem eu sou, para onde eu estou caminhando, a quem eu estou seguindo, a quem eu estou servindo, a mim mesmo, ao mundo ou a Jesus. Isso faz a diferença entre os discípulos, a numerosa multidão e a grande multidão. Segundo personagem, a viúva. A viúva. Lucas destaca que aquela mãe de Naim, não diz o nome dela, nem tampouco o nome do filho, mas diz que havia perdido seu filho. Também há algum tempo atrás havia perdido seu marido, porque ele poderia não a apresentar como viúva. Podia só dizer que a mulher tinha perdido seu filho. Mas para ele deixar a gente mais, compreendendo mais a natureza crítica da situação, Lucas coloca, ela era uma viúva. Era uma viúva, seu marido havia morrido, não há muitos anos atrás, porque tudo indica que aquele filho era jovem. Já pensou que situação dramática daquela mulher? Aquela mulher estava prestes a viver uma vida miserável, que provavelmente iria passar a mendigar, porque naquela época lá na Palestina não havia o INSS, nem tampouco previdência privada, nem qualquer outro tipo de previdência para suprir a necessidade dos necessitados, e principalmente na viúva, porque naquela época o fato de ser mulher já era complicado por causa do preconceito, da discriminação, da falta de oportunidade. Imagine você sendo uma mulher que já foi casada, já foi viúva, e agora estava perdendo o seu único filho, que era a esperança de sua manutenção, de seu cuidado. Pensa no drama que aquela viúva estava passando. Porém, todavia, aquela mulher teve a imensa felicidade de, em sua dura e triste caminhada, se deparar com Jesus. No momento mais crítico da sua vida, deve ter sido muito doloroso a morte do seu marido. Certamente também nesse momento estava sendo algo doloroso, porque ela chorava, e chorava muito. Por que eu posso dizer isso? Porque chamava atenção. Note que não foi ela que viu Jesus, foi Jesus que a viu. Jesus viu o pranto, Jesus viu o choro, Jesus viu o sofrimento, Jesus viu o lamento daquela viúva. Jesus viu a dor. Sabe de uma coisa? Olha, a gente vai já entrar no outro personagem aqui, mas Jesus é maravilhoso. Jesus olhou para a mulher, viu a mulher. Jesus não disse: tu tem fé, filha? Tu crê em mim? Tu crê em Deus? Não, Jesus não se preocupou com essas coisas. Jesus se preocupou com a dor dela. Jesus se preocupou com o sofrimento dela. E Jesus disse: não chores, filha. Como assim, Jesus? Não chore. Não é tu que vai ficar aí abandonado. Não chores. Porque Jesus, obrigado, Lima. Porque Jesus verdadeiramente era o único que podia trazer consolo para aquela mulher. Jesus era o único que podia acalentar o choro, estancar o choro, transformar o choro daquela mulher, porque foi isso que aconteceu. Aquela mulher caminhava lamentando, chorando, aquele cortejo fúnebre de seu filho, seu único filho. Dá para você imaginar como é que aquela mulher voltou para sua casa? Pense você que tem só um filho.
Qual seria a sua dor? Pense se de repente ele é restituído, são e salvo. Você ia vibrar de alegria. Muito mais do que um gol do seu time, muito mais do que um ganho financeiro, muito mais do que um ganho de um diploma, seja lá o que for, porque é uma vida, e é uma vida que você ama muito. Aquela viúva teve a felicidade de cruzar o seu caminho com Jesus. E aqui eu queria que nós pudéssemos pensar em nossas vidas. Tal como aquela mulher, Jesus ele caminha entre as pessoas. Jesus ele se apresenta no meio das pessoas. Jesus ele é apresentado através das pessoas. Então, provavelmente eu e você, ao longo de nossas vidas, tivemos a mesma oportunidade daquela mulher. E se você não teve ainda, é porque talvez você ainda não observou direito. Ou talvez você só vai observar direito quando você estiver dramático como aquela mulher. E se tiver, porque aquela mulher na verdade ela nem observou, foi Jesus que a observou. Mas sabe, olha que coisa maravilhosa, Jesus, Ele quer transformar-se como aquela mulher, e eu preciso entender isso. As nossas vidas, o nosso choro em alegria, o nosso lamento, o nosso sofrimento em gozo, em algo pleno de alegria. Esteja sensível para perceber Jesus passando pela sua vida. Porque talvez você não esteja chorando tanto como aquela mulher e chama atenção. Muito embora Jesus ele presta atenção em cada um de nós. E aqui eu queria entrar para o terceiro personagem. Terceiro personagem. Jesus, o autor da vida. O autor da vida. Que maravilha, Lucas, ter nos abençoado com essa narrativa. Pois assim temos mais uma rica oportunidade de conhecermos ainda mais o nosso Senhor. Isso aqui é uma oportunidade de conhecer melhor Jesus. Aliás, a gente, estudando com o Josairto sexta-feira, a gente falou sobre isso. A Bíblia é Deus se revelando através da sua palavra. Então não tem, irmão, uma maneira melhor de você conhecer Jesus, senão por meio da palavra. Não vá buscar experiências aí sobrenaturais, porque essa não é a melhor forma de conhecer Jesus. A única forma eficaz de se conhecer Jesus é através da sua palavra. E aqui Lucas nos dá essa oportunidade. Olha só, vamos lá, vamos ver Jesus. Vamos conhecer melhor Jesus. Vejam como ele é maravilhoso. Vejam como ele é cheio de compaixão. Versículo 13 a 15. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Não chores. Será que era porque Jesus não entendia o que aquela mulher estava passando? O que vocês acham? Não, Jesus entendia. Lembra da narrativa de João capítulo 11? Jesus sabia o que era chorar a morte de alguém amado. João 11:35. Esse Jesus que está dizendo não chores, ele chorou. Olha só que coisa maravilhosa, isso é tremendo para mim e para você, irmãos, porque o nosso Deus, aquele a quem nós servimos, não é alguém que está alheio aos nossos sentimentos, aos nossos sofrimentos. Jesus, ele fala com conhecimento de causa. Ele é Emanuel. Ele é um Deus imanente, é um Deus presente, é um Deus conosco, é um Deus que
sentiu medo, é um Deus que sentiu fome, é um Deus que sentiu decepção, é um Deus que foi traído, é um Deus que teve angústia, é que chorou, que teve fome. Isso é algo maravilhoso. Não há, no meio do panteão desse mundo, não há um Deus que seja assim. Todos os deuses estão distantes e alheio aos sentimentos e vivência dos seus seguidores. Jesus, o Deus que se fez carne, é o único que nos conhece profundamente, porque Ele passou pelas mesmas experiências que nós vivemos. Então era com conhecimento de causa que Jesus disse: filha, não chores. Ali na verdade era uma palavra carinhosa, não era de forma grossa. Para de chorar, mulher. Não. Filha, não chores. E Jesus não demorou muito, porque ele tinha que demonstrar para aquela mulher por que ela não precisava mais chorar. Não se alonga muito no diálogo com a mulher. Jesus já vai para a execução do que iria fazer aquela mulher verdadeiramente deixar de chorar. Versículo 14 diz o seguinte: chegando-se, tocou no esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Olha que Jesus maravilhoso, é alguém que tem poder. Ele ordenou a morte: sai da vida desse rapaz. Tem poder, tem autoridade sobre o nosso maior inimigo, de quem você mais tem medo na vida. Eu diria que 99% dos seres humanos normais têm medo da morte. Jesus tem poder sobre a morte. Aliás, João capítulo 11, versículo 25, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Crê nisto? Essa é a pergunta que ele faz. Crê nisto? Jesus, o autor da vida. Jesus é aquele que tem o poder da palavra. Aliás, o Evangelho de João no capítulo 1 vai apresentar ele como o verbo de Deus, ou a palavra de Deus, a palavra criadora de Deus. Por meio da palavra, tudo foi criado. Isso é para nos encher, irmãos, de convicção, de fé. É para nós nunca mais na vida deixarmos de seguir Jesus. Nós não estamos seguindo a um Maomé sem desrespeito, a um Maomé da vida, a um Allan Kardec da vida. Nós estamos servindo ao autor da vida, aquele que tem poder sobre a morte. Amém? É a esse que eu sirvo, que você deve estar servindo. Nunca mais abandone Jesus. Não faça parte daquela numerosa multidão que só seguia Jesus em determinados momentos. Seja um discípulo. E claro que aqui você não vai ser nem como a grande multidão, porque a grande multidão não seguia Jesus. A grande multidão representava o mundo. Lembra como Paulo apresenta o mundo? Mortos espirituais, pessoas que até andam, até falam, até cantam, até dançam, mas espiritualmente estão mortos. É a grande multidão. Não deixe de seguir mais Jesus, porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Na verdade vai faltar adjetivo. Eu posso passar o dia todo aqui dando adjetivo, ainda não será completo para se falar de Jesus, porque Ele é o que é. É por isso que Ele se apresenta como eu sou. E por último, o último personagem. Quem é o último personagem que eu não falei ainda? O morto. Se tinha alguém que estava muito distante de Jesus,
mais do que os discípulos, mais do que a numerosa multidão, mais do que a grande multidão, mais do que a mulher, era o morto. O morto estava muito longe de Jesus. É o que eu disse, esse morto, ele representa o mundo que está morto em seus delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Está morto nos seus delitos e pecados, estão afastados de Deus, e longe de Deus não há vida. Por mais que a pessoa respire, por mais que o coração esteja batendo, se está longe de Deus, essa pessoa está vivendo uma morte, que está só esperando chegar o último dia do último suspiro. A esperança é até o último dia do último suspiro. Ou seja, para esse rapaz, acabou a esperança. Ele já deu o último suspiro. Talvez algumas horas ou até algum dia, não sei. Não sei quantos dias ele estava morto. Para se enterrar, se imagina que não é no mesmo dia. Ou se fosse no mesmo dia, tinha alguma coisa errada com ele. Então, se tinha alguém que estava distante, era ele. Ele estava frio. Pois entre todos os personagens, esse é aquele que eu garanto que esse jamais iria ver Jesus. A numerosa multidão, os discípulos iam ver Jesus, a numerosa multidão ia ver Jesus, talvez parte da grande multidão ainda ia ver Jesus, talvez a viúva ainda ia ver Jesus, mas esse não ia mais ver Jesus. Não tinha mais chance para ele. Porém, até mesmo para aquele morto, que não havia mais esperança, ele foi levado por um caminho antes do seu enterro, que para sua grande felicidade, Jesus o encontrou. Mesmo morto, Jesus o encontrou. Isso fez toda a diferença. Versículo 15. Jesus manda parar o enterro. Jesus dá ordem ao morto, ou diria à morte. E aí, versículo 15. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. Olha que coisa tremenda. O personagem que estava apagado foi aceso, voltou à tona por causa de Jesus. Um dia, nós que temos tomado a decisão de seguir Jesus, nós estávamos mortos, apagados, afastados de Deus, sem esperança, porque não há esperança para um morto, não. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, ou quando Jesus nos encontra, e Jesus toca em nossas vidas, e Jesus traz a sua palavra às nossas vidas, algo tremendo acontece. Aconteceu assim comigo. Eu estava morto em meus delitos e pecados, eu estava afastado de Deus eternamente, até que Jesus apareceu em minha vida. Jesus, de forma misericordiosa, graciosa, tocou em mim por meio da sua palavra e trouxe transformação à minha vida. Aquele jovem, o ex-defunto, ao se despertar do seu sono profundo, sono da morte, ele deve ter ficado perturbado. A princípio tonto, porque quem dorme muito tempo que se acorda fica meio zonzo, Quem se acorda cheio de sono ainda que fica mais zonzo ainda. E ele sentou-se. Ele não ficou logo em pé, sentou-se. E aí Jesus pergunta. Aliás, eu imagino que ele deve ter perguntado, Ué, onde é que eu estou? Que é essa ruma de gente aí? O que é isso aqui? Que cenário é esse? O que aconteceu? Eu imagino que o morto não sabe que morreu. Eu imagino. Principalmente na juventude, talvez quando a gente está acamado, doente, enfermo, talvez a gente esteja mais esperando. Mas um jovem, cheio de energia, cheio de vida, a morte deve chegar como um ladrão. Então eu imagino que ele deve ter ficado atordoado. Onde é que eu estou? E ele olhando para Jesus.
E de repente ele vê as multidões, ambas, provavelmente a viúva também, né, que eu imagino que ela estava agora pulando de alegria, ela estava chorando de alegria. Vê o filho dela restaurado. Grande profeta desceu entre nós. Os profetas, Deus nos visitou. De certa forma eles disseram a verdade, mas não toda a verdade, porque Jesus não era só um grande profeta, Jesus era Deus que se fez carne, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Salvador, que tanto a numerosa multidão, a grande multidão, a viúva e o jovem precisavam reconhecer, para que as suas vidas fossem vivas, para que eles realmente fossem vivos, para que houvesse vida plena, vida verdadeira, vida que nem mesmo a morte poderia interromper. E aqui eu queria que nós pudéssemos pensar sobre isso. Como é que eu tenho vivido a minha vida? Olhando para esse acontecimento extraordinário nas Escrituras, será que eu estou vivendo ainda alheio à palavra de Deus, ignorando Jesus? Aquele jovem, para ele não tinha mais esperança nenhuma, porque já tinha dado o último suspiro, mas Jesus estava ali. Nós devemos parar de brincar de ser cristãos e ser discípulos mesmo de Jesus, porque ninguém sabe quando será o nosso último suspiro. E Jesus está aqui agora para poder transformar a nossa vida e nos dar vida verdadeira. E aos nossos sofrimentos nós devemos olhar para Jesus como aquela viúva, porque eu sei que todos nós estamos passando por tanto sofrimento. Irmãos, eu tenho ouvido tanto relato de pessoas que estão passando por ansiedade, crises de ansiedade que começa leve, que de repente começa a se tornar crônica, insônia, que isso vai desembocar em depressão, síndrome do pânico. Estou falando só de doenças emocionais, que pode se transformar em psicológicas e depois até em enfermidades físicas, porque uma coisa vai desembocando em outra. O que fazer? Jesus, se apegue a Jesus, lança fora o medo, não chores. Se Jesus está presente em sua vida, não chores. Chore, porque eu choro de alegria, de contentamento, de gozo, por saber que Jesus é contigo, por saber que por mais árdua que seja aqui, aconteça o que acontecer, Jesus é contigo. Isso deve bastar. Eu não posso temer nem mesmo a morte, porque Jesus é comigo, irmão. O que é a morte? Nada diante de Jesus. Amém? Então a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã era isso. A reflexão que eu queria trazer para vocês era essa: que o nosso Deus maravilhoso, que esse Jesus maravilhoso, ele possa estar a cada dia por meio da sua palavra nos enchendo. Filho, até o cântico. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá.
Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser nossa paz. Foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém? Poder sentar, por favor. Bom dia mais uma vez, que nós possamos viver as nossas vidas com essa certeza de que Jesus ele virá outra vez. Ele virá outra vez aqui para nos levar, para viver a eternidade. Uma vida sem dor, sem lamento, sem sofrimento, uma vida de grande alegria na presença do nosso Deus. Sabe? Tenho aqui alguns avisos à igreja. O Ministério de Casais, ele agradece a todos os casais que participaram ontem do encontro. Eu não sei quantas telinhas tinha ontem, nós tivemos 65. Então, muita gente participou ontem no encontro. O Enio trouxe a mensagem aos casais. Então, foi um momento muito especial e o Ministério agradece a todos. Quarta-feira teremos nosso culto de oração, normal, às 19h30, pelo Zoom. Lembrando que enquanto nós estivermos nesse período, as nossas atividades presenciais, elas serão somente aos domingos, e eu creio que os jovens aos sábados que vão estar começando no mês de agosto, não é isso, Thalita? Mês de agosto. Né? A quinta-feira, às 19h, aula do CTCC, nós estamos estudando o livro de Atos, né? Tem sido muito bom, então eu envio o link através do grupo da igreja e individualmente para algumas pessoas que têm participado com frequência. Sábado às 16h, intensivo jovens, pelo Zoom, né? Pelo Zoom. Tá? O Ministério Feminino também convida todas as mulheres para o 5º encontro das pérolas, que será no próximo sábado, dia 25, no Zoom. Aqui só não tem o horário. Qual o horário? Às 18h. Ok. E só lembrando, o próximo domingo, novamente, culto aqui às 9h presencial. E a transmissão, como tem acontecido, eu creio que hoje foi bom? Então, que maravilha. Obrigado, Diego, obrigado, João, obrigado, Jonas. Esses irmãos que têm nos servido, estão atrás das câmeras, estão nos abençoando com o seu serviço. Chegam cedo, vem durante a semana, preparando tudo para que você possa estar sendo abençoado com isso. Então, muito obrigado, irmãos. Deus continue abençoando a vida e o ministério de vocês. Queria convidar aqui o Josair, a Cléo também. Olha que bênção. A Cléo, quem não estava aqui domingo passado, ela tomou a decisão por seguir esse Jesus maravilhoso. Ela nasceu de novo, ela se tornou uma nova criatura. E o Josair, o seu esposo, ele é meu sobrinho também, que eu amo muito, desde menino. E ele tomou a decisão também de estar congregando conosco. Ele já foi batizado, mas para cá um pouco. E para todo mundo ver vocês. Ele já foi batizado há uns 10 anos atrás. Eu conversando com ele tem a real compreensão da sua decisão por Jesus. Ele tem abraçado esse desejo. Eu conheço todas as lutas dele antes de aceitar Jesus.
Eu conheço o testemunho da vida dele depois de aceitar Jesus. E a nossa oração é que você possa estar... O desejo dele é congregar conosco. Amém? Ele quer fazer parte dessa família também, junto com a Cleo. E o nosso desejo é que você, José, venha ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dos irmãos aqui e das pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Nós não somos chamados a fazer parte da numerosa multidão. Nós somos chamados a fazer parte dos discípulos de Jesus. E discípulo ele serve. Discípulo ele está no corpo para servir, para abençoar. Porque ele foi abençoado e ele vai abençoar outras pessoas. E é assim que nós devemos. Que Deus abençoe a sua decisão de fazer parte dessa família. E se a igreja recebe o Josairto com alegria e amor de Jesus, ela diz amém. Ixi, foi fraca a igreja. A igreja diz amém. É porque está todo mundo de máscara. Ai, glória a Deus. Que bom, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Eu espero que todos tenham uma semana maravilhosa. Que Jesus ele seja do começo ao fim da semana o Senhor da tua vida. Tenha certeza que Ele está contigo em todos os momentos. Sabe aqueles momentos mais felizes do mundo? Jesus está lá. Sabe aquele que você não para de chorar? Jesus está lá também. E eu diria que nesse momento, é o momento que Ele mais vai estar lá. Ele vai estar te consolando, te confortando, te animando, te levantando. Creia nisso. Oremos. Pai querido, Pai amado e bendito, Senhor, como é maravilhoso, Pai, estar junto com os irmãos, nesse lugar, para te adorar. Como é bom, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa aqui presente, Deus. Te agradeço, Deus, pela disciplina, o cuidado que cada pessoa tem tido em relação ao que tem se pedido pelas autoridades. Te agradeço, Deus, pela vida da Cleo, do Josairto, Deus, e pela decisão que eles têm tomado de fazer parte dessa família e de estar junto conosco, servindo ao Senhor e servindo uns aos outros. Muito obrigado, Deus. Derrama, Deus, bênçãos sem medidas em nossas vidas. Porque na verdade é assim que o Senhor tem feito, através da tua palavra diz isso, que o Senhor tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Por favor, nos faz, Deus, em cada momento de nossa vida, nos alegres e nos tristes, nos maravilhosos e nos difíceis, nós enxergarmos isso, que somos abençoados por Ti. Nos dá uma semana maravilhosa, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Um ótimo domingo a todos, uma grande e maravilhosa semana. Vamos na paz e na graça do nosso Deus. Amém.